E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D, trabalhando aqui com o nosso projeto de sistemas para jogos Android, né? Jogos em Android, ou jogos com tela touchscreen, sei lá. E a gente está utilizando aqui a versão 4.6 do Unity para refazer aquela nossa série, né? A gente vai fazer aqueles sistemas analógicos. E na última aula, basicamente o que eu fiz foi esse script que nos dá a proporcionalidade aqui do analógico do botão em relação ao tamanho da nossa tela, né? Só que muitas pessoas comentaram que eu não precisava ter feito aquele script, que essa função é algo já nativo nos novos UIs do Unity. Então eu agradeço todo mundo aí que comentou, valeu mesmo por essa dica. E o John Winchester comentou ainda mais, ele comentou justamente que eu deveria fazer, ele colocou um tutorial de como fazer esse sistema. Então refazer esse sistema sem precisar programar nada, né? Sem precisar programar coisíssima nenhuma. Basicamente o que eu vou fazer aqui então é desativar esse script de configuração UI aqui, ó, com ele desconfigurado. Eu posso vir aqui, aumentar e diminuir a tela, que vocês vão ver que vai acontecer aquele efeito que eu não queria, né, do botão atachar ou aumentar aqui, ficar desproporcional a um dos eixos da minha tela, que ele fique quadradinho do jeito que eu configurei ele. Para poder fazer isso, é basicamente só vir aqui em Canvas e na propriedade Canvas Scaler, a gente vai mudar aqui o Scale Mode de Constant Peak Size para Scale with Screen Size. Então mudando para essa propriedade a gente já vai ter alguma diferença aqui, mas é pouca. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é basicamente selecionar aqui os três objetos, que a gente tem outros objetos que você tenha, que você queira manter eles quadradinhos lá. No caso eu vou selecionar os três, porque os três têm o mesmo tamanho, tá? E o que eu vou fazer? Não precisa selecionar os três não, tem que ir um por um aqui primeiro, só para poder fazer aqui, ó, a configuration, né? Vou ter que ir um por um aqui e no gizmo dele eu vou colocar igual o John Winchester comentou, vou ter que colocar os gizmos aqui dos três no canto superior esquerdo deles, tá bom? Aqui as âncoras tem que ficar nas mesmas posições, tá bom? Vou colocar aqui todo mundo igual. E depois eu vou selecionar os três, agora sim, e vou deixar eles com a mesma altura e a mesma largura. Vamos colocar aqui, por exemplo, 120 pixels de altura e 120 pixels de largura, tá? Primeiro eu configurei a largura e agora a altura. Depois disso, ó, eu posso mover a tela o quanto eu quiser aqui, ó, que a proporção vai ser mantida, e quando eu apertar o play, a mesma coisa. Então funciona igualzinho o script que eu deixei lá, ó, do mesmo jeito, da mesma maneira, só que aqui utilizando só o componente Canvas com aquela propriedade marcada, e depois eu mudando o gizmo e deixando eles com as mesmas propriações, com as mesmas dimensões na largura e na altura, tá bom, meus amigos? Então é isso que vocês vão ter que fazer para não precisar programar aquilo tudo, tá? Então, em função disso, eu também fiz algumas alterações na lógica que eu tinha pensado para poder fazer o analógico funcionar e o botão também, tá? Vou ter que fazer algumas contas aqui juntos com vocês, vão ser umas contas diferentes, porque a princípio todas as minhas contas eram referentes àquilo que eu mostrei para vocês em função das âncoras, definirem pra gente a proporção daquele objeto dentro da tela, né? E para eu poder pegar qual que era a largura e a altura do meu botão, eu ia também utilizar essa conta, tá bom? Mas agora a gente vai fazer isso um pouco diferente, a gente não vai utilizar mais essas variáveis das âncoras, porque ela dava lá, ele tem 20% do tamanho da tela, 15% do tamanho da tela, então eu ia pegar só o tamanho da tela, pegar 20% dele e era o tamanho do meu botão, tá bom? Era basicamente essa conta que eu ia fazer, e agora vai ser um pouco diferente, mas vamos fazer aqui via script que vocês já vão entender como é que vai ser. E mais uma vez eu agradeço aí ao John que comentou e a todo mundo que comentou também. Muito obrigado por esse puxão de orelha, né, por essa ajuda que vocês me deram. Eu aprendi muito junto com vocês, e fica sempre aberto os comentários a isso também. Se eu fizer alguma coisa aqui que vocês não concordarem do jeito que eu fiz, se eu fiz errado ou se eu falei alguma coisa errada aqui também, por favor, me puxem a orelha, podem comentar aí, tá? Tem muitos vídeos que isso não acontece, muitos vídeos mesmo que esse tipo de coisa não acontece, então, ou por dois motivos, né? Ou é porque eu tô acertando tudo, ou é porque vocês não estão prestando atenção nos erros que eu estou cometendo. Então eu acho que é a segunda opção mais plausível, visto que eu erro demais, né? Se errar é humano, eu sou o mais humano de todos, porque eu erro o tempo todo, eu sou humano ao quadrado pela quantidade de vezes que eu erro durante o dia. E não vai ficar longe aqui dos tutoriais também, deve ter algum monte de erro, um monte de coisa que eu falei errado, e se vocês virem, por favor, puxa minha orelha, comentem, para assim no próximo vídeo eu estar me retratando, igual eu tô fazendo aqui, tá bom? Não é bem um retratamento, mas é algo que eu poderia ter feito de um jeito e eu fiz de outro, e esse jeito que vocês mostraram é muito mais simples e é o jeito também certo, né? Já que a gente está utilizando aqui o UI novo, vamos usar todas as propriedades, todas as funções dele aqui a nosso favor. Então com esse script
ok, já a gente não vai estar utilizando ele mais, né, do configuração UI, mas ficou também uma forma de vocês saberem como é que faz o acesso a todas as propriedades, né, justo aqui no Rect Transform. Então aqui na aula de hoje a gente vai criar os nossos controles agora em função dessa nova UI. Vamos criar aqui um novo JavaScript logo de uma vez, ele vai chamar controles também, né, controles, só que ele vai ser o controles em função do nosso UI. Vou dar um Enter aqui, e para a gente deixar ele, já que a gente vai utilizar as mesmas lógicas que a gente fez aqui nesse controle, eu vou fazer também que ele fique o máximo parecido também em função da configuração dele, tá? Então o controle UI, se eu não me engano, o controle ficava aqui na nossa câmera, a gente vai fazer também então o nosso controle UI vir para cá, tá bom? Para nossa main camera. E a gente vai vir agora aqui no nosso script, no nosso monodevelop. A gente vai utilizar todas aquelas mesmas funções, então a gente vai vir cá e vai copiar todo o nosso script controle. Vou abrir ele aqui também, controles, e eu vou copiar ele todinho aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. E a primeira alteração que a gente vai fazer é que aqui o limite analógico botão eram variáveis do tipo transform, e a gente vai fazer ela agora ser uma variável do tipo do UI que a gente está trabalhando, que é o tipo image, né? Primeiro a gente vai ter que dar um import aqui, onde a gente vai importar o Unity Engine, Unity Engine .ui, para assim a gente ter acesso às variáveis do tipo image, não é isso? Ó, variáveis do tipo image. Então tanto o meu limite, quanto o meu analógico, quanto o meu botão vão ser variáveis desse tipo. Então Ctrl S aqui, ó, e vamos fazer aqui agora as configurações ficarem parecidas, né, na nossa main camera. A gente tem algumas coisas que a gente tem que configurar aqui, a velocidade de rotação, né, já que o nosso analógico vai dirigir o nosso objeto e o A vai fazer ele pular, a gente tem algumas variáveis que vai fazer esse controle pra gente. Primeiro aqui é colocar o limite, o analógico e o botão. Limite é o nosso image, analógico também é o nosso image, e o botão também é o nosso image. Beleza, coloquei eles aqui. O que a gente configura mais aqui é a máxima aceleração e a máxima rotação. Vou colocar também valores parecidos, 50 e 180, para ficar tudo ok, tá bom? Então, essa primeira parte que a gente já está configurando, já está tudo ok. E o que eu vou fazer agora, basicamente, primeiro eu vou comentar todas essas linhas aqui, ó, dos controles, tudo que a gente está fazendo funcionar aqui dentro da nossa função update, porque vai ter muita coisa que vai mudar, visto que antes a gente estava utilizando um GitTexture e agora a gente vai estar utilizando um componente UI, tá? Então, só para a gente ver algumas coisas que vai ser diferente, vou comentar isso tudo, e vamos fazer só essas variáveis aqui já receberem um valor, né? Que é, vamos mexer primeiro aqui com o limite, tá bom? O limite, ele vai receber aqui a posição dele. A gente tem uma variável que faz o controle do limite, que é essa aqui, ó, posição limite. Antes a gente fazia um monte de conta para saber qual que era a real posição do meu limite em relação à tela, lembra? Porque o nosso GitTexture, ele entende como sendo o ponto 00 dele, né? O ponto 00 para ele é justamente o meio da minha tela. Enquanto para os outros componentes todos, né? Para o mouse, para o input e tudo mais, o ponto 00 era um outro ponto da minha tela. No caso, seria um ponto, não lembro se é logo abaixo ou o ponto mais acima. A gente vê isso aqui depois, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. A gente vai estudar onde que é que o limite está sendo posicionado, pra gente ver se a gente vai ter que fazer contas ou não. Eu já adianto para vocês que a gente vai ter que fazer conta nenhuma mais. Não vai ter que fazer nenhuma dessas relações aqui pra gente poder colocar eles na mesma posição, entre aspas, né? Basicamente, para eu ter acesso à posição do meu limite, eu vim aqui em limite.rectTransform.position. Ele já é um vetor 2, então vou salvar aqui, ó, e vou colocar dentro da minha posição limite. E vou pegar também e fazer com que a minha posição no meu clique seja justamente aqui o mouse.position a princípio, mas depois a gente vai utilizar o toque na tela com o input touches lá, né? Vamos colocar aqui, Ctrl S, já estou com as minhas duas variáveis. E só para vocês verem, olha só, quando eu apertar aqui o play, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó, no meu controle UI, a posição do meu clique e a posição do meu limite. Ele está falando que o meu limite está na posição 203 no eixo X e 436 no eixo Y. Se eu for com o meu mouse em cima do meu analógico aqui, ó, beleza? Ó, parei com o meu mouse ali, ó, já está bem perto lá, 199, vou até chegar um pouquinho mais para cá, para a esquerda, e eu preciso abaixar um pouco o mouse aqui, ó. Olha lá, 204, tá, assim tá bom. Não preciso ficar muito no centro não, mas basicamente, o que está falando? Que a posição do meu mouse e a posição do meu Wii são iguais, então a gente não tem mais aquela necessidade de fazer todas aquelas contas que a gente fazia com o GitTexture. Aqui a posição dos dois é a mesma, a posição em tela e a posição posição em tela do meu Wii e a posição em tela do meu mouse são as mesmas, então não preciso fazer conta nenhuma, fazer treta nenhuma daqui. Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó, essas contas todas que a gente fez aqui, a gente já não precisa mais olhar para elas, a gente pode esquecer elas completamente, não precisa mais fazer, isso é muito bom. E uma outra coisa também em relação ao raio, a gente precisa fazer o raio do botão e o raio do limite. Eu já vou até pegar aqui, ó,
Uma outra coisa que a gente precisa fazer é a posição do botão. Eu já vou logo colocar também um valor para ela, né? Posição do meu botão vai ser justamente o botão .rectTransform.position. A gente já vai colocar essa variável para ele aqui. O único que a gente não precisa mexer é com a posição do nosso analógico, né? A posição do analógico a gente mexe com ela aqui dentro, né? O Pixel 7 que a gente vai ter que trocar isso aqui, não posso esquecer depois. Mas tá aqui. Já vou fazer um negócio maneiro, quer ver, ó? Em todo lugar que eu estiver trabalhando com Pixel 7, com esse cara aqui, ó. Se eu vier aqui em Edit, eu vou ter um... Não tem nada referente aqui a troca, não? Poxa. Esse editor falhou agora, hein, mano, Develop. Você podia ter um Ctrl Shift F aqui, ó. Ah, Find in Files. Hahaha. Find. Posso ter um Replace. Ctrl Shift S e depois eu venho cá em Replace in File. O que eu vou fazer? Onde eu tiver com esse gui.test.pixel7, eu vou trocar por rectTransform.position. Hahaha, maninho, olha só. Olha o macete. O que ele vai fazer? Em todo local que tiver esse texto aqui, o Pixel 7, eu vou trocar por rect.position. Basicamente é isso que a gente vai ter que estar trocando, né? Então aqui no botão vai trocar, nesses casos aqui vai tocar também, mas depois a gente pode fazer já até melhor, nem vai precisar mais dessas linhas. Então eu vou dar um find aqui, ó. Vamos ver se a gente vai achar, ele achou todo mundo que tem. E eu vou dar um replace, e pronto, ele trocou em 46 locais. Vou fechar aqui de novo. Se a gente for olhar agora aqui, ó. Limite.rectTransform.position. Já tá tudo automático aqui pra gente, alterou tudo, tá? Então, só pra, né, vocês verem aqui de novo, Ctrl Shift F, abre isso daqui. Se você precisar trocar o nome de uma variável várias vezes aqui no texto, você pode fazer desse jeito. Você procura o nome da variável e coloca o nome novo, dá um find, depois dá um replace em todo mundo, tá bom? Fica aí a dica pra vocês de utilização do MonoDevelop. Isso aqui eu aprendi agora junto com vocês. Isso aqui tem no Delphi, no CBuilder que eu uso lá no meu serviço. Esse Ctrl Shift F aí faz isso pra mim. É o find replace. Mas tá. O que eu vou fazer agora só pra gente poder mexer agora, né? Com mais uma coisa que vai mudar. Que é em relação ao raio, tá bom? O meu raio a gente mexia aqui com o Pixel 7, que já até trocou pra gente aqui, ó, pegou o position, mas eu não tenho essa propriedade, o widget, dentro da minha posição. Pelo menos eu acho que não, né? Vamos ver aqui se tem. Limite. .position. Se tiver alguma coisa relacionada ao widget aqui, ó, não tem, né? Nem se eu olhar aqui no meu Pixel rectTransform, se eu colocar aqui o widget também, ó, eu não vou achar. Uma outra coisa que eu fiz também foi procurar aqueles valores do widget que a gente configurou lá, que a gente colocou 120, não tem? Só que eu vi o seguinte, aqueles valores eles não alteram em função do tamanho do botão, tá bom? Se eu vier aqui no meu canvas, aqui no analógico, ele tá com 120 de largura, né? Se eu der o PlayStation aqui, só que tem mais um erro aqui, cadê? Onde que tem erro? Apareceu erro em algum lugar aqui. Cadê? rectTransform, ele não achou essa propriedade. Ué, ele trocou aqui no analógico. Que tinha que mexer em alguma coisa? Não, que função analógica é essa, cara? Nossa, ele mexeu em todos os meus... acho que aquele Ctrl F ele é forte demais, cara. Ele é muito forte. Mané. Aqui eu tenho que voltar a ser Pixel 7, né? Vixe, Ctrl Shift F. Vamos voltar aqui a ser Pixel 7. Ele mexeu demais. Ele mexeu demais. Pixel 7. Pixel 7. Tira o position. Então cuidado com aquele negócio lá. Nossa, tudo isso aqui ele trocou, hein? E beleza. Vou trocar na mão aqui pra não perder, né? rectTransform.position. Colocar aqui também. Colocar aqui também. Vou dar um Ctrl S aqui. Só pra ver se o erro vai sumir, porque vai aparecer o erro em outro lugar também, né? Que é na função botão. Então ele não trocou só naquele script, ele trocou em todos. Aí é problema. Aí é muito problema. Opa, peraí. É só aqui. E é só aqui. E aqui também. E aqui também. Dá um Ctrl S aqui. Então cuidado. Acho que ele pegou em todo mundo que estava aberto. Nossa, bem que aqueles scripts não estavam abertos. Ele trocou em todo mundo, velho. Nossa, que cara doido. Então aquele... não usem o Ctrl Shift F. Ele fez alguma cagada aqui que mudou em todo mundo. Ou pelo menos eu não sei usar ele. Tem que aprender como é que usa esse trem, né? Dá um Ctrl Shift F aqui também. Só pra ver se tem alguma coisa referente a só nesse look. Então eu deveria ter colocado só nos arquivos abertos. Ou então só nesse corrente project. Não, no projeto correto não. Só na seleção. Ou no corrente documento. Ele tem que colocar aqui, ó.
aqui que faz essa configuração, tá? Era só nesse componente. Eu coloquei nessa aqui, ó, ele olhou em todo mundo e em todo mundo ele trocou o Pixel Inset por Rect Transform. Nossa Deus, que bagunça. Mas tá, arrumei agora. Tá tudo funcionando de novo, pelo menos eu torço pra isso, uma vez que isso, meus botões estão redimensionando, então não alterou muita coisa. Mas olha só, o analógico, olha o que eu queria mostrar pra vocês, ó, o width dele, ele não muda. Por mais que eu mexa aqui com o tamanho dele, ó, o 120 vai permanecer, e acessando aquelas variáveis é isso que acontece também, tá? Acessando as variáveis que controlam esse width e height, o valor delas não muda, porque isso aqui é uma conta que o próprio Unity no UI dele faz para poder manter a proporção aqui, né? Então a gente vai ter que fazer isso aqui de um jeito diferente, e o jeito que eu achei, pode ser que tenha alguma outra variável que faça isso, então eu já até peço a vocês que comentem pra mim, tá? Mas o jeito que eu fiz, fui fazendo vários testes aqui, e o que eu acabei achando foi isso, ó, para eu poder descobrir qual que é o raio do meu botão, qual que é o tamanho da metade da largura dele, né? Ou até seria também, então, né, qual que é o tamanho da largura do meu botão, seria basicamente o seguinte, vou pegar lá o meu limite, o Rect Transform dele, ponto local scale, só que eu não vou pegar qualquer propriedade dela, vou pegar justamente o normalizado dela, já até apareceu aqui pra mim, no caso o eixo X, tá bom? Vou pegar o normalizado dele no eixo X, vamos dar um Ctrl S, vamos abrir aqui novamente, Him, cadê? A minha Mine Camera que está com o script, né? Vamos olhar aqui embaixo. Fiquem de olho aqui na variável raio. Quando eu apertar o play, vocês vão ver que vai aparecer um valor aqui para mim, 0,57. Conforme for diminuindo a tela, esse valor aqui teria que diminuir, né? Não diminuiu. Por quê? Porque você não diminuiu, meu filho? Deixa eu até olhar aqui. Tá na minha função update. Controle UI. Tô com o play apertado aqui, ó. Ah, não, esse valor aqui ele é padrão, né? Ele equivale a 0,57% do tamanho da minha tela. Tá bom? Isso aqui não devia diminuir não mesmo. Tá certo isso. Então, ele tá falando isso, que a escala do meu objeto é 0,57 do tamanho da minha tela. E depois, se eu pegar esse valor, 0,57, pelos cálculos que eu fiz, né? Se eu multiplicar pelo screen.width, por exemplo, pela largura da minha tela, eu vou ter este valorzinho aqui, ó. Aí esse valor sim vai ser variável, né? Ó, 575, e conforme for diminuindo aqui, ele vai diminuindo também o valor ali do raio. Tá vendo? 440, vou diminuir mais aqui, ele deu um 115. E eu vi depois que se eu dividir isso aqui de novo por 10, se eu pegar 10% do tamanho da minha tela, eu vou ter um tamanho muito próximo ao tamanho da largura real do meu botão em pixels, tá bom? Olha só, 44 pixels, 54 pixels, só tendo que acrescentar mais um pouquinho aqui, tá bom? Só para vocês verem também. Vou até criar uma estrutura aqui para a gente poder ver isso. Que é o seguinte, vamos fazer um teste aqui, ó. Se a distância entre a posição do meu limite e a posição do meu clique for menor que o raio, eu vou fazer o meu analógico ir para aquela posição, tá bom? Vamos fazer assim. Então, vector2.distance, entre a posição do meu limite e a posição do meu clique. Se for qualquer coisa menor que o raio, eu vou fazer o meu botão, o meu analógico, né? Analógico ponto position, aí o Rect Transform ponto position, receber justamente a posição do meu clique, é o pós clique. Vamos dar um Ctrl S aqui, vem pra cá, vamos apertar o play. E olha só, quando eu tiver com o meu mouse aqui a menos daquela distância, o meu analógico está indo para lá. Então aquele raio para mim já está sendo funcional. Só que ele não pega todo o tamanho do meu objeto. Ó. Ele acaba tendo uma margenzinha aqui que ele não pega esse valor. Ó. Essa margenzinha aqui, ó, eu fiz também mais algumas contas e eu vi que se eu acrescentar mais 10% aqui nesse valor, se eu pegar o meu raio e aumentar ele em 10%, eu vou ter basicamente aquele limitezinho lá. Tá bom? Então se eu acrescentar aqui ó, o raio que eu tenho mais 10% do tamanho dele, raio dividido por 10. Aí eu vou ter um raio muito mais parecido. Não precisa nem ter dado do play, né? É só esperar o script carregar. Mas olha só, já vou conseguir chegar bem mais fácil aqui até o limite, olha só. E aí já vai funcionar bem mais funcional do que com aquele outro limitezinho lá. Não consigo chegar até aqui no final. Tá dando umas travadas, não sei porquê. Tem aquele demora aqui para poder trazer o objeto para cá. Mas tá funcional. Pelo menos pelos testes que eu fiz, isso aqui dá mais certo.
tá bom? Talvez seja até pelo fato da posição do botão ali, mas tudo bem. Tá ali, tá funcional, foi essas contas que eu fiz aqui pro raio. Já pro raio do botão eu fiz uma outra conta, que a gente também tem uma variável aqui pro raio do botão, né? A gente precisa também saber o raio do botão. Para saber o raio do botão, a gente precisa de 1/4 dele, né? Então a gente vai vir cá, vou colocar isso aqui também. Vai ser a mesma conta que a gente vai estar fazendo aqui, só que não é com o limite, é com o botão. Vou ter que copiar aqui, ó, botão, ponto rect transform, ponto local scale, tarará, tarará, dividido por 10, tá bom? Eu vou fazer um outro if aqui, ó, só pra gente saber se a gente está no local certo do botão. A gente pegar o raio dele. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer um print aparecer na tela. Print OK. E se eu não tiver, então else aqui, um não OK. Print o knock. Não OK, tá bom? Então a distância vai ser entre a posição do meu botão e a posição do meu clique, tá bom? E o raio do meu botão, que vai ser o meu limitador aqui pra mim. A princípio vai ser lá com 10, vocês vão ver que vai ficar um pouco maior. Aí eu vou ter que pegar o raio. Eu já vou fazer a conta que eu fiz, né? Que é o raio dividido por 2, acho que foi isso. Dá um Ctrl S aqui, o raio do botão, né? Dividido por 2. Vamos vir pra cá, vamos apertar o play. E eu vou vir aqui primeiro com o mouse aqui. Tá dando nó aqui, eu não tô dentro do raio do botão. A partir do momento que eu dividi, lá. Quando eu chego bem aqui no limite do botão, já vai mudar para não OK. Isso vale pra cima, lá. Tá tudo valendo OK ali. Percebam aqui no nosso console aqui, ó. Tá dando nó OK. Quando eu cheguei aqui perto, aí agora tá dando OK. OK, 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 OK. Quando eu sair daqui, já volto a dar não OK. Então essa aqui foram as contas que eu fiz. No outro era o raio dividido por 4, fazia um monte de coisa, né? Então as contas que eu achei aqui foram referentes a esse nosso querido local scale normalizado no eixo X, multiplicado pelo 1/10 da nossa largura da tela. Foi essa conta que eu fiz. Se tiver alguma variável que já faz acesso à largura do botão, por favor, comentem aí pra mim, porque eu sinceramente não achei. Eu vim aqui, dei o rect transform em ponto e fiquei caçando. Tem alguma coisa relativa ao widget? Não tem. Vamos ver aqui então, position, transform, size delta. Fui num monte de coisa aqui e não achei nada referente. Até vou dar aqui o size delta de novo. Lá, ponto. Não achei nada aqui referente à largura do botão ou o tamanho da image, né, no caso aqui, né? Não achei nada disso. O jeito que eu achei foi através do local scale normalizado no eixo X. Se tiver alguma outra coisa, por favor, comentem pra mim, tá? Então agora pra gente fazer o nosso script funcionar, a gente já tem o valor do raio, já tem o valor da posição. Vou tirar esses ifs todos aqui que a gente não precisa dele. Bom, a gente só precisava disso, já tem o tamanho do raio, já tem o tamanho do raio do botão, tem as posições equivalentes. Então agora a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai tirar isso aqui, a gente não precisa fazer mais essas contas todas, a gente já tem ali a posição dos limites. Beleza, já tem também as posições do raio, então posso tirar isso aqui, não preciso mais. Vamos fazer isso aqui funcionar primeiro com o mouse, né? Então vamos comentar essa linha aqui, essa outra linha aqui também, e descomentar essa de baixo. Beleza. Onde mais eu preciso comentar? Eu preciso comentar duas chaves aqui, né? Essa chave e essa chave. Eu preciso comentar, porque vai ser só esse if aqui de baixo. Esse aqui também tem que comentar. Beleza. Aí sim, vão ser dois ifs, né? O do for e do if eu não vou ter mais. Beleza, aí o meu coisa já vai estar funcionando. A posição do meu clique. Para eu poder colocar aqui a posição, né? O analógico.position, ele não vai receber mais essa conta toda aqui não. Ele vai receber justamente a posição do meu clique sem firula nenhuma. A gente viu ali que funciona. Então, rect transform.position vai receber a posição do meu clique do analógico quando eu estiver dentro do raio do analógico, né? A distância que eu tiver dentro do meu raio. Beleza. Aí ele faz essas contas todas e vai mover o meu objeto. E aqui eu não tenho mais conta nenhuma para poder fazer. Tenho aqui dentro aqui, eu já posso colocar diretamente o raio. O raio é essa conta toda que está fazendo aqui. Tá bom? O raio já vai ser essa conta. E aqui também o raio. Beleza. Aqui pro meu analógico para eu testar o botão. Cadê? O teste do botão. É aqui, né? Se a distância do raio do botão for melhor. Aí eu posso só comentar essa linha aqui, ó. Distância do botão. Onde que eu calculo a distância do botão? Posição do clique e o raio do botão. Tá, então só vou comentar isso aqui. Melhor. Eu vou trocar esse if pelo if do se eu estiver clicando, que é o input.getKey input.mouseButtonDown
Esse cara aqui, 0. Então se eu clicar, aí eu quero que ele faça o meu tocou valer falso. Tá. Aqui eu vou fazer o analógico voltar para a posição normal dele, né? Então eu posso tirar essa linha aqui. E a posição dele vai receber a posição do meu limite. Quando eu não estiver tocando o analógico, ele vai voltar para o meio da tela, né? Para o meio do limite. Perfeito. Tem mais alguma coisa que eu tenho que mudar aqui? Acho que não. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos vir para cá. Vamos ver se vai aparecer algum erro. Apareceu um errinho aqui na linha 99. Vamos ver então qual que é o erro. Ah, é essa linha aqui que está ainda com esse trem. Não, Ctrl S. E agora não deve ter erro nenhum. Ainda tem aqui, ó. Position não é membro do Vector 3. Limite.position.position. Ó, que beleza, hein? Não, é só um position só aqui. Então agora tá ok, hein? Não tem mais erro nenhum. E agora, vamos ver aqui se está funcionando. Beleza, ó. Primeiro eu vou testar o botão, que o botão ele é mais tranquilo. Quando eu clico nele, o meu objeto pula. Ah lá, perfeito. Ele está pulando. Do jeito que a gente fez lá na lógica mesmo, que a gente criou a lógica nas aulas anteriores. Vai estar até aparecendo aqui o link da aula para vocês. E agora aqui o analógico, ó, ele está andando sim. Ó, perfeito, cara. Tá um carrão, só que ele está indo só para uma direção. Aí não é bom não, quer ver? Ou não, ele está muito rápido nessa alteração aqui dele, olha só. Ele até está indo para frente, mas ele está bem bereza aqui em relação à rotação dele, que ele está rodando junto. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos olhar aqui a aceleração atual dele aqui, ó. Quando eu estou com o mouse todo aqui em cima, ele ainda está falando que eu estou acelerando a alguma velocidade ali, ó. A rotação está indo a menos 700 e pouco. Vamos ver por quê. Vamos entrar aqui no script. Vamos só olhar o que está vindo de errado aqui, ó. Show. O move é a posição do clique no eixo Y. A posição do clique... Ah, tá. Aqui tá. Posição limite no eixo Y. Posição limite em Y. Deve ter algum valor maluco lá. E o raio da minha parada. Posição do clique no eixo X, posição do clique no eixo Y. Aqui deve ter alguma conta que eu estou fazendo errado, né? Vamos ver. Movimentação. A posição Y menos a posição... O M aqui. É o clique. Menos a posição que ele deveria estar, que é a posição do limite. Dividido pelo tamanho. Né? Então, meu mouse está lá em cima, meu limite está cá embaixo, vai dar um valor positivo. Quantos por cento do meu limite? Tá certo. Então aqui, eu acho que é porque o raio... ele está vindo exatamente o tamanho do raio. Tá tudo ok. Não era para dar essas erraiadas aqui não. Tem alguma outra coisa errada aqui. E não tocou o analógico, ou seja, não é a hora que eu coloquei o dedo no meu analógico, né? Agora a posição limite no eixo Y. Ah, aqui, ó. Posição limite no eixo X, seu burro. Eu não consegui ler isso aqui, cara. Nossa, eu sou muito burro. Burro por demais. Agora vai parar de dar erro. Agora vai funcionar normal. Eu vou até desdar o play aqui. Dar o play novamente. Eu vou conseguir andar lá pra trás, pra frente. O erro era só mesmo de eu faltar de ler ali, tá? Era só a minha leitura que não estava buena. Eu não consegui ler que estava faltando aqui, ó. Mas tá ok, tá funcional, tá perfeito. E agora vocês vão ver também funcionando aí com o analógico, né? Com a tela do Unity, aí, a tela do Unity, a tela do Android, do dispositivo Android. Então eu vou descomentar essa linha aqui, essa aqui também, essa também, essa também, essa também, essa aqui, não, essa aqui que eu tenho que deixar comentada, tá bom? Toque.position. E agora eu vou descomentar essa linha e comentar essa aqui de baixo para o meu if funcionar com a linha certa. Vou até apagar, né, no caso, vou apagar que é melhor para não dar erro nenhum. Perfeito. E agora isso aqui está funcionando em função dos meus toques na tela. Vocês estão vendo aí que está funcionando, pelo menos eu torço para que esteja funcionando realmente. Em função do toque na tela. Perfeito. Só ver se deu algum erro aqui, não deu erro nenhum. Legal, show de bola. E é isso, meus amigos. Bom, espero realmente aí que tenha elucidado vocês. Mais uma vez eu agradeço pela ajuda que vocês me deram aqui com o Canvas. Agora a gente já sabe mexer aqui com ele mais um pouquinho, tá bom? E eu acho que em relação a controles para dispositivos Android ou dispositivos móveis, né, controles via touch, eu acho que eu já passei tudo que eu deveria passar. A gente
eu mostrei pra vocês como fazer aquela parada quando passar o dedo na tela, ele fazer alguma ação, quando ele passar os 2 dedos na tela, ele fazer uma outra ação também, apesar de ter ficado tudo ao contrário, o pessoal comentou também que eu tinha feito tudo ao contrário, né, ao abrir dedo tava aumentando, e era pra diminuir, ou o contrário, não sei. E mostrei também como criar um analógico, como criar um botão, né, e colocar ações pra eles também, a gente fez isso tudo aqui via scripts, e acessando eles tanto com o Geektastery quanto aqui com os novos dispositivos UIs. Então agora o que eu preciso agora o que eu preciso saber é de vocês se tem alguma outra coisa que vocês gostariam de saber aqui que eu não passei nessas aulas todas aí de dispositivos Android. Se teve alguma coisa que eu não falei, se vocês gostariam de saber, por favor, comentem nessa aula para poder assim estar elaborando mais coisas para vocês. Se não, eu declaro por aqui terminado mais essa série. Acho que não tem mais nada que eu possa explicar assim relevante, a não ser que vocês comentem aí para mim. Mas ideia agora nesse momento eu realmente não tenho, tá, meus amigos? Mas é isso então. Espero realmente aí que vocês tenham curtido a aula. Me desculpe aí pelos meus erros, pelas coisas que eu falei errado. Mais uma vez, peço perdão aí, qualquer coisa. Mas vocês sabem, eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário. Eu tô aqui aprendendo junto com vocês a cada dia. Eu aprendo mais um cadinho, também estou estudando. O que eu tô fazendo de diferente é só mesmo passar aquilo que eu tô aprendendo em forma de vídeo para vocês, né? Então, espero realmente que tenha sido útil essa série. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Se quiser apoiar esse vídeo também, não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar nas redes sociais, mostrar para seus amigos, mostrar para sua equipe aí de desenvolvimento. Bora aprender aqui a fazer jogo com o Bruno aqui, não sei, qualquer coisa. E é isso, meus amigos. Abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!